Bom, pessoal, um dos primeiros programas que a gente geralmente lida na área de informática é o Paint. Você consegue acessá-lo através do caminho iniciar, todos os programas, acessórios. Perceba que você tem nessa área o programinha Paint. Clicando em cima dele, ele vai abrir, o nosso programa para edição de imagem ou criação de desenhos. Ele é interessante, principalmente para quem está começando na área da informática, porque ele vai ajudar, né, na questão da coordenação motora, manuseio do mouse e algumas ações básicas como arrastar e saltar. E ele é muito simples de se mexer. Aqui do lado esquerdo você tem as ferramentas. Quando você para o mouse em cima delas, elas te dão nome. Todas elas sim são bem intuitivas. Na parte de baixo você tem a caixa de cores. Perceba que a ferramenta ativa, ela tem uma coloração um pouco mais clara, como se fosse pressionada. Essa, por exemplo, é a ferramenta lápis. Você vai imaginar então que, né, o seu mouse é o lápis. Você pressiona apertando o botão esquerdo e consegue então estar criando, né, os seus objetos, desenhando à mão livre. Essa ferramenta ao lado pincel é similar à ferramenta lápis, só que ela tem um tracinho um pouco mais grosso. Se você quiser apagar, nós temos aqui a ferramenta apagador, né, uma espécie de uma borrachinha, com a qual você pode então estar apagando o que você já fez. Se você pressionar as teclas Ctrl junto com o sinal de mais, você pode crescer o tamanho da borracha. Ctrl menos, você diminui o tamanho da borracha. Essa dica do Ctrl mais e Ctrl menos também funciona com as outras ferramentas de trás. Você pode então estar aumentando ou diminuindo o tamanho dela, ok? Em relação às ferramentas, é bem interessante que você pegue todas elas e vá fazendo teste. Elipse, clica, segura e puxa, clica, segura e puxa. Né? Você tem aqui o retângulo arredondado, clique, segura e puxa até ele ter o formato que você quer, solte, ele fixa, clica, segura, puxa, está no formato, você solta, quadrada. Né? O manuseio é bem simples. Essa ferramenta polígono, ela funciona, né, como o próprio nome sugere, né, para você criar formas poligonais. Ó. Fiz uma reta, cliquei em um outro ponto, ela acompanha. Clique em outro ponto, ela acompanha, clique em outro ponto, ela acompanha, até eu dar 2 cliques rápidos ou fechar a minha forma, né? Pronto. Ferramenta reta, ela cria retas mesmo, não tem mistério. Essa ferramenta curva, ela tem um diferencial, você trabalha com ela a partir de, né, 3 movimentos. Primeiro movimento você traça a reta, segundo movimento, quero uma curvatura para baixo, terceiro movimento, mais uma curvinha aqui nessa área. Repetindo, ó, faz uma reta, vou criar uma curva agora para cima, dou um clique, uma curva aqui para baixo, outro clique. Ferramenta spray, ela se assemelha realmente, né, ao spray. Se você for um pouquinho mais devagar, ele vai ficar mais condensado. Se você puxar um pouco mais rápido, ele vai ficar falhado. Lembrando que você pode estar usando também as cores aqui embaixo, né? A ferramenta lápis, o pincel, já comentei, né, que são formas para se utilizar a mão livre. Né? Essa lente de aumento serve para você aproximar um pouco mais um objeto, como, por exemplo, essa área. Quando eu adiciono uma lente de aumento perto dela, dou um clique, ó, ela aproxima, né? É o que a gente chama de zoom. Assim eu posso dar algum retoque, né, algo mais sutil. Para voltar ao normal, clico na lente de aumento de novo. Clico na imagem, ela volta para o módulo tradicional. Essa ferramenta preencher com cor serve para que eu possa estar, como o próprio nome sugere, colorindo áreas. Ó. Pego uma cor, jogo em uma área, pego uma cor, jogo em outra área. Detalhe, se você jogar você tem que tomar cuidado quando você for fechar, jogar essa tinta, né, em uma área, porque se ela estiver aberta, ela colore toda a extensão. Por exemplo, vou pegar aqui esse amarelinho e jogar aqui de fora. Ele vai pintar toda a área que não está circundada. Ok? Essas duas ferramentas aqui, ó, selecionar e selecionar forma livre, elas servem
para que a gente possa estar, um dos usos, carregando um objeto. Por exemplo, deixa eu limpar isso aqui. Imagem, limpar imagem. Por exemplo, eu crio aqui um círculo. Vamos colorir ele aqui com vermelho, por exemplo. Usar o baldinho e jogar dentro. Ah, mas eu queria esse círculo um pouco mais no meio. Bom, eu posso usar então a ferramenta selecionar. Circundo o meu círculo, puxo ele para onde eu quiser. Essas 4 setinhas, né, indicam que eu posso estar carregando. Ó, quando eu vou para o objeto, a minha ponteira do mouse vira 4 flechinhas e eu posso então estar carregando para onde eu quiser. Essa outra ferramenta ela é similar. O detalhe é que essa aqui eu tenho que circundar o objeto, ó, manualmente, como se eu estivesse contornando ela com um lápis. Mas também posso carregar tranquilamente. Essa ferramenta que eu deixei por último texto serve para você estar escrevendo alguma coisa, né, no seu objeto. Aciono, abro um retângulo, né, que os meus dizeres caibam. Ela então vai acionar aqui, né, o campo de edição, onde eu posso digitar o que eu quero, e aqui em cima geralmente ela aciona a barra de texto, onde eu posso estar escolhendo o modelo da letra. Vou pegar aqui, por exemplo, essa Arial e vou aumentar um pouquinho o tamanho dela. Vamos colocar aqui tamanho 48, por exemplo, né? Percebe que o cursor aqui aumenta de tamanho e eu escrevo então, né, o que eu quiser. Joia. Clico fora, o nome se fixa. Imagem, limpar imagem está desabilitado porque a ferramenta de texto está ativa. Vou escolher outra ferramenta, por exemplo aqui o pincel. Imagem, limpar imagem. Perfeito. O Paint é super simples, tá? Um exemplo bem clássico do uso fácil das ferramentas dele, ó. Você pode, por exemplo, pegar essa elipse. Eu vou usar aqui, apertar Ctrl Z para voltar. Vou pegar a cor preta, vai ficar mais interessante, mas vamos lá. Vou fazer aqui uma elipse. Vou pegar a tinta preta com o baldinho e jogar aqui fora. Ó, já criei um objeto, já criei um desenho, né? Aqui seria um céu, né, com uma lua, mas eu posso melhorar isso ainda um pouco mais. Com o pincel e a tinta branca, eu posso ir dando alguns cliques em áreas diferentes e criando um efeito aqui de estrelas, né? Que fica bem legal. Isso aqui com um pouquinho de tempo, paciência, dá para você criar objetos bem interessantes. Outra coisa que dá para se fazer é o spray com uma tinta cinza claro aqui. Ó. Você pode criar um efeito de nuvem, né? Também fica legal. Lógico, né? Não sou artista, mas você pode perceber que com pouquinha coisa dá para fazer uns trabalhos assim interessantes, questão de passatempo, e principalmente se você está começando a lidar com o computador, esse programa ele ajuda você, né, como eu já disse, né, a treinar um pouco mais o manuseio do mouse. Se você quiser escrever o seu nome ou alguma mensagem qualquer, só relembrando, pegue a ferramenta texto, abra um retângulo. Um detalhe que é interessante frisar é que no caso de um desenho que esteja todo colorido, como é o meu caso, esse retângulo branco ele permanece. Você então vai clicar nessa ferramenta, o retângulo, né, fica então usando a cor do fundo. Com isso você cria um efeito mais interessante. Eu vou pegar aqui uma coloração branca e escrever algo. Luar, por exemplo. Né? Quando eu clico fora, né, ele se fixa. E para você que está começando, algo que é importante é você aprender a salvar a sua informação. Quando você clica aqui em arquivo e escolhe a função salvar, ele abre, né? Ele vai abrir uma caixinha, né, dando sugestão, ó, salvar em minhas imagens, né? Você pode mudar, por exemplo, colocar aqui em meus documentos, né, o processo que você quer salvar, ou qualquer que seja o local. Bom, a moral da história, salvar em, você escolhe o local, né, meus documentos, minhas imagens, você pode colocar aqui no desktop, né, que seria a sua área de trabalho, o nome do arquivo, vamos colocar Luar. Quando eu clico em salvar,
O meu arquivo então vai ser salvo. Eu percebo que o nome que eu escolhi vem aqui para cima. Isso indica então que está tudo ok. A gente pode fechar então o programa. E percebe que ele está aqui fora, né? No caso eu escolhi o desktop para salvá-lo. Quando eu dou 2 cliques, o meu desenho aparece. Xizinho, a gente consegue fechar. Se você quiser editar o seu desenho, você teria que estar abrindo novamente o programa Paint. Como ele foi um programa recente que eu acabei de usar, ele vem aqui geralmente para essa área do menu iniciar. Então eu posso acioná-lo aqui também. Eu vou em arquivo, escolho abrir. Desktop é o local onde eu salvei. Clico em no ar, que é o arquivo que eu criei. Clico em abrir. E posso então estar fazendo, né, alguma outra modificação aí, né, que eu queira. Tentar criar um passarinho aqui, ó, né? Bom, não é bem um passarinho, não está parecendo bem um passarinho, mas só para você entender, eu posso estar fazendo, né, modificações. Quando eu vou em arquivo e escolho salvar novamente, a caixinha de diálogo, né, que apareceu para que nós dessemos o nome e que nós também escolhêssemos o local para salvar, não aparece porque isso já foi definido. Então, simplesmente ele agrega esses 2 objetos ao desenho. Eu posso fechar. Se eu abrir aqui novamente, eu percebo que as últimas ações que eu fiz estão agregadas aqui. Bom, pessoal, valeu, né? Essa foi a nossa, né, aulinha, né, básica aqui de Paint. E até a próxima.